na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E vamos dar continuidade a essa série de sermões nesse capítulo. Se você perdeu os sermões de domingo passado, eles estão lá no canal da Igreja Luz no YouTube. Como nós estamos com a equipe reduzida, eles não foram separados ainda do culto como um todo. Mas você pode ir lá e aí você vai puxar então para o início do sermão, tá bom? E você poderá então ouvir a primeira mensagem que foi pregada no domingo pela manhã, domingo passado, a mensagem da noite, e entender todo o contexto que envolve o capítulo 8 e também a própria carta de Paulo aos Romanos. Agora nós vamos avançar lendo o verso 9, 10 e 11. Romanos 8, de 9 a 11. A Escritura diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Tinha uma tia, uma mulher de Deus, que já faleceu, e ela tinha um carinho por mim, como eu tinha por ela, mas um dia eu fiz uma devocional na família, um encontro de família de final de ano, aquele almoço, e o pessoal, não, dá uma palavra de encorajamento aí para os parentes. E eu ministrei uma breve palavra de 10, 15 minutos. E essa tia chegou então logo depois dessa ministração, falou assim para mim: "Oh, meu sobrinho, você é uma bênção, como Deus usa você. Agora, já pensou se você tivesse o Espírito Santo? Como Deus ia te usar se você tivesse o Espírito Santo?" Porque ela olhava para mim e dizia assim, né? É pastor, é um homem de Deus, Deus usa, apesar dele não ter o Espírito Santo. Existe uma doutrina muito popular na nossa nação, que constrói essa dicotomia. Ela não é bíblica. Não é isso que a Bíblia afirma, como inclusive nós veremos nesse texto. Mas esta doutrina, que marca o chamado pentecostalismo brasileiro, desassocia a bênção da salvação da bênção da presença do Espírito Santo. Então, conforme essa doutrina, você é salvo, você pode perder essa salvação, você vive uma relação de bem me quer, mal me quer com Deus. Hoje você fez o que tinha que fazer, foi obediente, hoje você está salvo. Amanhã, se você endureceu o coração, se você pecou contra Deus, você perdeu a salvação. E assim vai. Mas além disso, de você perder a salvação, volto a dizer, não é o que a Bíblia ensina, com toda clareza, você que recebeu essa salvação que você pode perder, agora você tem que trabalhar através de um esforço pessoal para que o Espírito Santo venha batizar você. E aí por que essa é chamada doutrina pentecostal? Porque eles dizem que aquilo que aconteceu lá em Atos 2 precisa continuar acontecendo individualmente, pessoalmente, na vida daqueles que foram salvos, mas que ainda não têm o Espírito. Então agora você vai trabalhar para que o Espírito Santo venha sobre você. E dentro dessa perspectiva, tem algum sinal de quando o Espírito Santo então vem e batiza você? Vem sobre a sua vida? Sim. Conforme a doutrina pentecostal, você tem que falar em línguas estranhas. Então, na cabeça da minha tia, era assim: eu estava salvo, eu sou do Senhor, eu creio em Jesus, mas eu não tenho o Espírito Santo, porque eu sou presbiteriano, e presbiteriano não crê no Espírito Santo. E como presbiteriano não crê no Espírito Santo, não busca a segunda bênção. E como não busca a segunda bênção, nunca falou em línguas, portanto, não tem o Espírito Santo de Deus em si.
Há muitas pessoas que pensam dessa maneira. E evidentemente que a gente poderia explicar de uma maneira bem longa o aspecto inverso. Por que nós não cremos nessa doutrina? Esse não é meu objetivo hoje. Meu objetivo é expor o texto. Mas é importante você observar que esse texto está falando sobre vida no Espírito. Como nós vimos, ele começa com uma afirmação contundente, ligada a tudo aquilo que Paulo já havia falado anteriormente, nos capítulos anteriores. Portanto, se alguém está em Cristo, já não há condenação. E aí o apóstolo continua falando, mas o que é estar em Cristo? E ele diz, é porque o Espírito de Deus, que traz vida, te tirou da lei da morte. Te trouxe para uma vida em Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus porque nós escolhemos seguir a Ele. Nós somos discípulos de Jesus porque Ele veio a nós. O Espírito dele nos alcançou. E agora, essa nova vida no Espírito, Paulo vai continuar. Ela é contínua. Ela é diária. Ela marca a nossa trajetória. O Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, inclusive ele é o penhor, é a garantia. Quando o Senhor voltar, mas Senhor, o que vai garantir que o Senhor... A gente cantou aqui, Maranata, ora vem Jesus. Mas quando Ele voltar, qual é a garantia que eu tenho que é dia de júbilo e não de terror para mim? Que a eternidade é com Ele, não longe dEle. É justamente a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E foi Ele que veio até nós, não nós que fomos até Ele, conforme a doutrina e o ensino da palavra de Deus. E aí, nós chegamos agora no versículo 9, e a gente tem no versículo 9 uma constatação, no versículo 10 um desafio, e no versículo 11 nós temos uma promessa. Uma constatação sobre essa vida no Espírito. Um desafio, apesar de termos essa vida no Espírito. E nós temos uma promessa da parte de Deus relativa ao Espírito Santo nesses versículos que nós lemos. Isso tudo envolve a nossa vida com o Espírito Santo de Deus e Romanos nos desafia a percebermos isso. O verso 9 começa assim, entretanto. Por quê? Porque o texto havia dito, texto que nós pregamos domingo passado à noite, que essa presença do Espírito Santo na sua vida, ela constrói uma nova mentalidade em você. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo abre a sua visão, abre a sua percepção. Você começa a ver o mundo, as pessoas, a si mesmo, a partir de uma nova ótica, de um novo princípio, de uma nova mentalidade. Por exemplo, você tem consciência de que você é pecador. Você tem consciência dos efeitos da queda. Você também tem dentro de você a firme convicção de que a salvação é essa obra que Jesus fez na cruz por você. E que agora você é uma nova pessoa em Cristo, que luta ainda com uma natureza carnal, mas você pertence a Ele. E Deus é Senhor da sua vida. Ele não apenas veio, resolveu o problema do pecado. E agora então você segue, diríamos assim, com um problema a menos. Não, Ele é o Senhor da sua história. Isso implica então um desejo nosso de viver para Ele, para a glória dEle, em relacionamento com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem a obra do Espírito Santo, não tem interesse nessa mentalidade. Ao contrário, quem não tem a ação do Espírito Santo como salvação no seu coração, odeia essa mensagem. Essa pessoa é aversa a essa mensagem. Ela pode aceitar a proposta religiosa,
E aí quando ela se dedica à religião, isso pode acontecer aqui dentro conosco dessa igreja, de ter gente que fala, não, eu quero fazer as coisas para Deus, à medida que eu fizer as coisas para Deus, então, Ele vai me aceitar, e à medida que eu sou aceitável, no fundo, a gente começa a se sentir melhor do que os outros. Graças a Deus eu tenho um coração bom, eu não sou como as outras pessoas, porque eu faço isso e aquilo. Veja, a mentalidade do Espírito Santo não é essa não. Você obedece para ser aceito, ou você obedece porque você foi aceito? O que o Espírito Santo ministra ao coração de alguém? Que eu devo fazer para que Deus me ame, ou por ter sido perdoado e amado, eu devo agora viver uma vida de obediência? São percepções espirituais, verdades espirituais, que não são apenas, diríamos assim, uma frase que o intelecto da gente absorve. São verdades espirituais que agora mexem com a nossa vida, com as nossas escolhas. E essa obra do Espírito Santo conduz a essa mentalidade que é contrária à mentalidade do mundo. E o mundo tem essa proposta religiosa mesmo. As religiões estão aí propondo isso. Como também o mundo, às vezes, faz a proposta inversa. Você tem que ser livre, você tem que viver, entendeu? Tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Ninguém tem que colocar nenhum limite em você. Seja feliz, viva o agora, viva o hoje. O seu coração é a coisa mais importante de tudo. E essa mentalidade é aversa à obra do Espírito Santo. Por quê? Porque correr para a cruz é morrer para si mesmo. Correr para Cristo é fazer o caminho inverso. Eu me rendo a Ti. Eu era escravo do pecado. Agora eu aceito o jugo do Teu amor. Isso tem a ver com o Evangelho. E aí o apóstolo termina aquela parte que ele fala de mentalidade, que está muito ligada ao versículo 9 ainda, e ele diz assim no verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aqui talvez você entenda essa afirmação, que está no verso anterior ao texto que nós lemos, como aquela luta sua com um pecado específico, e talvez muitas vezes você tem determinadas tentações que voltam, e às vezes você já chegou para Deus e disse assim, Senhor, nunca mais eu vou errar, me perdoa, só essa última vez, mas não deu certo, você pecou, e agora você tem até vergonha de falar com Deus. E aí você olha para esse versículo e fala assim, eu sou carnal, eu sou pecador. E a carne está me dominando. Então, eu não posso agradar a Deus. Eu não sou aceitável aos olhos de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre isso que o versículo falou, não. Até porque, você sabe qual que é o segredo espiritual de quem é mais maduro em relação a quem é mais imaturo na fé? Se você aprender isso rápido, isso vai te ajudar muito, viu? Se você não entendeu isso ainda. O segredo que nos conduz à maturidade não é eu prometer para Deus que eu nunca mais vou errar. Mas é eu correr para Ele e dizer, Senhor, eu não consigo pelas minhas próprias forças. E aí você se empenha no poder do Espírito Santo contra as suas tentações. Você luta contra elas. Mas como diz o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevi para que não pecais. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Alguém lembra? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. O que é propiciação? Ele foi aquele que pagou, que proveu o pagamento dos nossos pecados. Então a gente luta contra o pecado, a gente luta com as tentações, porque nós queremos viver na presença do Senhor, nós queremos ter comunhão com o Senhor, mas quando nós erramos, o que a gente faz? A gente corre para a cruz. Arrependimento e fé, confissão de pecados,
relacionamento restaurado com Deus. Quantas e quantas e quantas vezes for necessário. Então, quando Paulo está dizendo assim, que aqueles que vivem na carne, são dominados pela carne, não podem agradar a Deus, ele está falando dessa mentalidade que a natureza carnal gera. Lembra? É sobre isso o texto. Aquele que vive na sua condição de pecado, está de boa com ela? Está tudo ok? Não tem crise. Na verdade, tem gente que se vangloria. Basta você sentar em algumas mesas por aí e você vai ouvir cada um se vangloriando de como traiu a mulher, de quem conquistou, já peguei não sei quem. E a consciência onde está? Em lugar nenhum, está tudo de boa. Deixa eu te falar uma coisa, se você olha para o pecado de jeito, essa é uma evidência que o Espírito Santo não habita em você. Que o Espírito Santo não habita em você. Mas se a gente luta, e o reino de Deus é importante para nós, e aí como está lá no capítulo 7, quando Paulo diz, miserável homem que sou, você está nessa guerra dentro de você, nesse desconforto espiritual, porque você ainda luta com essa natureza que você tem, e você corre diante da graça do Senhor, para a graça do Senhor renovando a sua fé, aí nós temos essa constatação do versículo 9. Porque nós somos diferentes daqueles que são dominados pela mentalidade da carne. E que diferença é essa? Essa diferença de não estarmos debaixo desse domínio. Nós reconhecemos a graça, nós reconhecemos o senhorio, nós reconhecemos a salvação, nós reconhecemos a nossa grande carência, nós reconhecemos a nossa miserabilidade diante do Senhor, que é santo, mas nós reconhecemos as dádivas do perdão e as riquezas da vida em Deus, e por isso nós temos o atestado que nós não somos dominados pela carne, porque de fato somos do Espírito. Você sabe quando que a gente começa a vacilar nessa convicção? Quando a gente deixa essa natureza do velho homem se avantajar dentro de nós. E a gente começa a brincar com algumas coisas que a gente brincava lá atrás quando nós éramos a velha criatura. E nós começamos a entristecer o Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. E a Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito, você não pode removê-lo. Ele selou você. Porém, você pode entristecê-lo, você pode apagá-lo. E isso então, às vezes te leva ao ponto, porque você está cedendo tanto à carne, que isso te leva ao ponto de pensar, mas será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Mas apesar de você ser pecador e você lutar com o pecado, se você alimenta a sua consciência dessa relação com Deus, essa vida com Deus, você usufrui dessa paz. E aí quando você peca, você se entristece, mas o que você faz? Corre para a cruz. E por que você corre para a cruz? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está te movendo ao arrependimento novamente. E porque Ele te selou, e porque a obra é dele, nesse interregno, até você confessar o seu pecado, o Senhor é poderoso para sustentar você, não é você que é poderoso não. Tem um canto, de vez em quando eu vejo uma cantaiada cantando, eu não acho ele apropriado. Se as águas do mar da vida quiserem, o quê? Te sufocar. Faz o quê? Segura na mão de Deus e vai. Não! Quem aqui dá conta? Ó, Senhor, eu agarrei no Senhor. Estou firme.
Pode deixar aqui, Senhor, eu segurei. Está dominado, Senhor, está controlado. Eu segurei, estou seguro. O Senhor pode até querer soltar, viu, Deus? Mas eu não, eu agarrei no Senhor, acabou e pronto. Não é nossa realidade espiritual. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, lembre-se, Deus segurou na sua mão, então vá. Essa deveria ser a letra. Porque é a obra do Espírito Santo de Deus. E essa é a constatação que nós temos que ter. Eu pertenço ao Senhor. Como eu tenho consciência que pertenço ao Senhor? Porque apesar da minha luta com a natureza carnal, não é isso que domina a minha mente e o meu coração. Apesar de eu lutar com o pecado, não é para ele que eu quero viver. Eu desejo viver para Deus, eu desejo andar com Deus, eu desejo servir a Deus. E isso impacta as várias áreas da minha vida. Isso é sinal de quem você é. E aí você pode constatar que o Espírito Santo está, de fato, trazendo e transformando você no poder do Evangelho. Porém, a gente tem desafio? Será que a gente tem desafio? E aí o verso 10 nos apresenta um grande desafio, que todos nós aqui vivemos, todos aqueles que estão em Cristo vivem. Mas se Cristo está em vocês, então o Espírito Santo regenerou meu coração, eu entendi a mensagem do Evangelho, eu me rendi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus declarou, agora você é justo na minha presença. Eu te trato como alguém totalmente justo e aceito, eu que sou Deus Santo, aceito você por causa do meu Filho. Então você agora está em Cristo, debaixo da justiça de Cristo, num relacionamento com Cristo. Mas o texto continua dizendo, mas se Cristo está em vocês, o corpo, e aqui corpo é corpo físico mesmo, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Pastor, fulano está com câncer. A culpa é do pecado? Sim e não. Mas como assim sim e não? Sim, porque toda dor, todo sofrimento, e nesse sentido, toda enfermidade física, emocional ou mental, deriva do fato de que o ser humano caiu e o pecado afetou todas as dimensões da vida, inclusive a sua fisiologia. A terra produzirá cardos e abrolhos, lembra lá em Gênesis? E vírus, e pandemia, e célula que cresce de maneira desordenada, pâncreas que não funciona direito, pressão que não está bem regulada. E aí o que o apóstolo diz? Mesmo você estando em Cristo, o seu corpo ainda está debaixo de quê? De morte. De morte. Você vai morrer. Na verdade você não percebeu ainda, mas você já está caminhando para lá. Seu corpo vai pifar. E estar em Cristo, aí vem o outro lado. Por que que não é um pecado? Porque alguém não necessariamente, a Bíblia diz, que algumas pessoas se tornam enfermas por lidar com determinados pecados. A Bíblia diz que tem enfermidade que é fruto da nossa relação com o pecado. A própria vida desregrada vai trazer essa consequência. Porém, nem toda doença é fruto do meu pecado pessoal. Então, quem tem câncer é porque está sendo punido por Deus. Ou quem tem tais e tais doenças, e a gente às vezes separa algumas, dentro daquilo que nós entendemos serem as maiores desgraças que alguém pode viver, se fulano é crente, se ele serve ao Senhor, de modo algum isso vai acontecer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que apesar do Espírito Santo habitar em você, a redenção do seu corpo ainda não veio.
E nós sofremos. Nós sofremos. E nós adoecemos. E nós que estamos aqui vivos, estamos caminhando para a morte do nosso corpo. Porém, seu espírito já foi redimido. E ele está seguro no Senhor. E aqui a gente vê então um grande desafio para nós. Pastor, mas se eu ficar doente, eu posso orar? Você deve orar. Você deve clamar a Deus. Pastor, então eu devo orar e abandonar os remédios para crer na cura de Deus? Não, você tem que ser inteligente e feliz. Ora, clame a Deus. Se Ele quiser te curar, Ele cura. Mas se Ele quiser usar os remédios, a medicação, Ele também vai usar. Pastor, mas eu queria que Deus fosse glorificado. Ele é glorificado quando Ele põe a mão no doente e cura instantaneamente. Mas Ele também é glorificado quando a sabedoria que Ele deu aos homens, o conhecimento que Ele deu aos homens, é bem utilizada. E aí a gente tem que entender que apesar da nossa fé, o nosso corpo está debaixo da maldição, dos efeitos do pecado. Crente, gente de Deus adoece. Gente de Deus precisa de tratamento. Gente de Deus precisa de cuidados. Gente de Deus que viveu para o Senhor, para a glória do Senhor, às vezes morre de doença brava. Recentemente, um dos pensadores vivos mais extraordinários que abençoou a igreja nessas últimas décadas de um modo tremendo, Tim Keller, lutou contra um câncer terrível. E ele esteve nos melhores tratamentos possíveis, na maior tecnologia na área do mundo. Mas Deus o levou. Deus o levou. Gente no mundo inteiro orou. Senhor, cura o Tim Keller. Deus não curou. Pastor Ronaldo Lidório, na minha visão, essas coisas quem calcula é Deus, não sou eu. Mas naquilo que eu posso observar, para mim, é o maior missionário brasileiro vivo. Um homem de um trabalho, de um ministério que, irmãos, como nós podemos mensurar o que Deus tem feito através daquele homem? E com a simplicidade que ele tem, um intelecto privilegiado, mas um homem simples, um homem que você observa quando ele fala, a simplicidade do Evangelho dentro da vida dele. Traduziu o Novo Testamento para os cocombas. Lidera a chegada do Evangelho em vários povos amazônicos. Está doente. E nós temos orado, o povo de Deus, a igreja brasileira tem orado. Senhor, cuide do Ronaldo Lidório. O Senhor pode curar? Pode, irmãos. Amém. É o que nós devemos orar? Sim. E enquanto essa cura imediata de Deus não vem, ele tem que se tratar. Porque a Bíblia está dizendo, o corpo de vocês está debaixo da morte. Isso nos desafia. Isso traz dor. Isso traz consequências. E às vezes, Deus não intervém de uma forma milagrosa. Ele permite. Nós vamos ainda chegar em outras partes desse capítulo que falam dessa nossa relação com o sofrimento. É tremendo, é fantástico. Na semana que vem nós vamos chegar lá. Mas às vezes a gente não entende essa realidade. Ah, mas se eu sou de Cristo, se eu pertenço a Cristo, se o Espírito Santo habita em mim, e a gente começa a chamar a doença de demônio. Oh, demônio do câncer, você está repreendido em nome de Jesus. Não, o demônio pode até militar contra a vida de alguém que está com câncer, mas câncer é uma disfunção, é uma doença. E nós não podemos ignorar essa realidade. Pastor, eu luto com uma depressão profunda.
Pastor, como que um crente passa por depressão? Bom, Spurgeon, maior pregador do século XVIII, talvez um dos maiores pregadores da história. Os sermões dele continuam impactando, o pessoal está gravando os sermões de Spurgeon na língua portuguesa. Se você entra lá no YouTube, você ouve os sermões que ele pregou há tanto tempo atrás. Spurgeon lutava com depressão no século XVIII. E muitas vezes ele tinha que subir para o púlpito debaixo de uma crise. Lembra da mentalidade do Espírito? Então qual que é a diferença? Então crente também pode ter depressão? Pode, mas qual que é a diferença? Senhor, eu estou lutando com tanta coisa, Senhor, está difícil levantar da cama, mas a minha vida é tua. Senhor, por mim, eu não subiria naquele púlpito. Com certeza, muitas vezes Spurgeon passou por isso. Mas, Senhor, debaixo do teu chamado e por amor ao Senhor, eu vou. E no meio de uma crise de depressão, muitas vezes levou a salvação e o reino de Deus para centenas e centenas de pessoas, mas lutou com a doença. Então, o que você faz se você estiver lutando com uma coisa assim? Oração, vida com Deus, mentalidade no Espírito Santo e o psiquiatra. Vai lá. Tiver um remédio que vai te ajudar por um tempo, você precisa, por um tempo, use. Continue orando. Senhor, eu quero ficar livre disso. Senhor, eu não quero precisar desse tipo de recurso. Ore com fé, ore com confiança. Mas não coloque Deus na parede como se Ele não te curar é sinal de que Ele não te ama, de que Ele não tem projeto para a sua vida, de que Ele não está, diríamos assim, ao seu lado. Não entenda as coisas assim, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra está dizendo, nosso corpo, toda a nossa realidade fisiológica ainda está debaixo da maldição do pecado. Então a gente tem que depender de Deus, inclusive quando a enfermidade bate à nossa porta. Então você tem essa constatação. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque aquilo que move a minha mentalidade está no Evangelho, está em Cristo. Isso é o centro. E eu sei que é assim, porque é o Espírito Santo que me trouxe para essa realidade. Então eu sou filho de Deus. Mas sendo filho de Deus, você fica doente. Você tem esse desafio. Seu corpo muitas vezes manifesta a maldição da presença do pecado no mundo, porque essa redenção ainda não veio. Mas como eu disse, o verso 11 nos traz uma promessa. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então veja só. Como foi a ressurreição de Jesus? Se você olhar, desde Davi havia a promessa, pois ele não deixará o meu corpo sofrer corrupção. Jesus não passou por decomposição, mas ele morreu, e morreu mesmo. Foi morte. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o Pai iria levantá-lo da morte. E o Pai fez isso. Mas o Pai fez isso como? Através do poder do Espírito Santo, que é Deus. É parte, é um dos membros da Trindade. Pai, Filho e Espírito. O Filho morreu. Mas o Pai não deixou o corpo, gente, literal, dele ser permanecido, corrompido pelo processo de morte. E como ele fez isso? Através do poder do Espírito Santo. Agora, olha que coisa tremenda que a Bíblia está dizendo aqui e que promessa tremenda. O Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que habita naqueles que creem em Jesus. E apesar
daqueles que creem em Jesus estarem suscetíveis a um corpo que caminha para a morte, um corpo que está debaixo da influência do pecado, o texto está dizendo aqui para nós, que coisa tremenda. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então deixa eu te falar uma coisa. A eternidade não é um lugar de um monte de fantasmas, almas vagando, né? Aquela visão, gente, eu já disse isso aqui algumas vezes. Glória a Deus que a doutrina bíblica, mesmo não dando todos os detalhes, mostra que o céu é muito mais maravilhoso do que tem gente que pensa que é. Porque pensa, eu lembro quando adolescente que eu assisti um filme, um cantor de jazz morreu. Camarada, né? Altão. Afrodescendente, quem tem que falar assim agora as coisas, porque se fala diferente o povo empina. Um afrodescendente cantor de jazz, tocava, tal, morreu. Foi para o céu, mas ele achou o céu tão chato. Por quê? Porque céu é lugar de harpinha. Anjinho, nuvenzinha branca. Você já pensou você passar a eternidade? Um monte de nuvem branca, nublado, igual aquele dia nublado que amanhece, você está ali, ó. Parece uma muriçoca. O céu não é isso não, gente. Eternidade com Deus não é isso não. Eternidade com Deus. O pessoal que morreu está aguardando essa promessa também. Então o seu corpo mortal, ele está indo para a sepultura, você está indo, se Jesus não voltar. E quem morreu, o corpo foi enterrado, se não foi queimado, sei lá o quê. Mas o corpo não está aí. E esses que estão em Cristo, a Bíblia diz, estão reinando com o Senhor, estão nele, nesse momento no que a gente chama estado intermediário da alma. Ou seja, por um tempo, até essa promessa se cumprir, eles estão apenas no Espírito, na presença do Senhor. Mas eles estão aguardando. Aguardando o quê? Isso aqui se cumprir. Porque novo céu e nova terra é lugar que a gente vai ter corpo, a gente vai andar. Acho até que você vai ser mais bonito, irmão. Você não vai precisar nem fazer, sabe? Colocar aquele botox que você queria colocar. Não vai precisar não. O meu pâncreas celestial vai funcionar. Eu não vou ter diabetes. E nós teremos um corpo com realidades diferentes hoje. Lembra quando Jesus ressuscitou? Os discípulos estavam trancados, cheios de medo. Porta fechada. O que é que diz a Bíblia? Que de repente Jesus estava no meio deles. E Jesus estava fisicamente no meio deles. Como ele, que é totalmente Deus e totalmente homem, está encarnado diante do Pai. E qual que é a promessa então? Que esse Espírito, que ressuscitou Jesus, que deu a ele um corpo glorificado na ressurreição, e esse Espírito que habita em você, ele ressuscitará os nossos corpos mortais. O cumprimento dessa promessa é o ápice da vitória do reino de Deus sobre todas as coisas. Como vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Como que o Senhor vai pegar a substância de gente que já morreu há séculos, servos e servas do Senhor, e vai trazer os seus corpos à existência através da ressurreição? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Ele é poderoso para fazer isso, e que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, que ressuscitou Jesus,
e que habita em você, esse mesmo Espírito, Ele fará, porque está aqui a promessa desta vida eterna e de um corpo ressurreto e glorificado para a eternidade com Deus. Isso tem que trazer grande consolo sobre nós. Grande consolo sobre nós, porque essa é a promessa do Senhor. Então, para a gente concluir, pastor, nessa minha guerra, como que eu posso ter segurança espiritual? Seu coração anseia por Deus? Seu coração ama o Senhor? Chega para Deus e diz assim: obrigado, Pai, porque isso não é possível por mim mesmo. Eu tenho o Teu Espírito. Não fica tentando achar uma segunda bênção, não, porque o Espírito Santo veio sobre você, inclusive quando você ainda não havia se arrependido, porque senão você não se arrependeria. Então a sua segurança está na obra dEle, na presença dEle, naquilo que Ele começou na regeneração, mas que Ele levará até a ressurreição dos mortos, ou a transformação dos corpos daqueles que estarão vivos. Louve a Deus. Também entenda, mas esse corpo é para ser usado para a glória de Deus, mas ele está debaixo do impacto da presença do pecado nesse mundo. Ele ainda não foi redimido. Então, quando você estiver sofrendo, quando você tiver que passar por uma luta, quem sabe na sua saúde, não guerreie com Deus. Lembre-se, o Espírito Santo está em você, então você não está sozinho. O seu sofrimento não está passando despercebido, Senhor. Mas essa é uma realidade na qual nós ainda estamos inseridos. Quando a gente perder alguém que a gente ama, e essa pessoa foi um servo, uma serva de Deus, alguém que amou Jesus, andou com Jesus, a gente tem que fazer culto mesmo. A gente tem que louvar. É uma das coisas mais lindas da igreja do Senhor Jesus. É você chegar diante de uma família cheia de saudade, sofrida, e você chegar às vezes num ambiente como esse, ou numa capela, no velório, e o povo de Deus está ali, louvando. Por que a gente faz isso, gente? Por que a gente então não desespera e acha, acabou tudo? Porque nós estamos dizendo: Senhor, consola a gente, mas obrigado pela vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Obrigado a Deus pelo meu pai ou pelo meu avô. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que viveu para Ti, e ela um dia vai ressuscitar. Esse corpo que está aqui, um dia vai levantar dos mortos, e ela, o espírito dela, está diante do Senhor em gozo e alegria. Isso não consola não, gente. Quando Timóteo morreu ali na minha frente, eu pedi para entrar no ambiente ali que eles tentaram reanimar. Para quem não sabe, Timóteo foi um filho que nós perdemos com alguns meses de vida. E quando eu entrei, a médica deixou eu entrar. Eu dei um beijinho na testa fria e disse: você foi na frente, mas seu pai está chegando lá, e a gente se vê de novo. É assim, irmãos.
É a essência do que nós cremos. Quando chegar a sua vez, o que vai ser a morte para você? Gosto demais da definição do Catecismo de Heidelberg. O que é a morte para um cristão? E o Catecismo responde: para o cristão é uma porta. O que vai acontecer quando chegar a sua vez? A porta da glória eterna de Deus. É isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? O último inimigo, diz o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição aos Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas onde, morte, está a sua vitória? Você foi derrotada por aquele que ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Amém? Tem coisa maravilhosa para a gente pensar hoje à noite. Então venha para a gente continuar nesse texto, nesse capítulo extraordinário. Talvez muito do nosso encorajamento você vai encontrar nos versículos que nós vamos refletir na noite de hoje, no culto das 18 horas. Quero que a gente encerre esse momento, essa manhã, dentro dessa realidade, essa constatação de quem nós somos, da presença do Espírito Santo, dentro dessa percepção do desafio que é a gente ser de Deus, mas ainda ter um corpo debaixo dessa maldição do pecado, mas dentro dessa esperança da vida eterna. Eu queria que a gente orasse, porque a oração é uma bênção. Eu estou muito emotivo hoje. Minha esposa sabe. Pelas lutas espirituais com os meus filhos do primeiro casamento. O que eu posso fazer? Orar. Orar é o que você pode fazer também em tantas situações. Você não tem o domínio, você não tem o controle, você não tem o poder. Mas você pode orar aquele que tem, seja qual for a circunstância. Então nós vamos orar por quem está precisando de oração. Mas nós vamos também agradecer. Quem sabe você tem nessa manhã um motivo de gratidão, de louvor. Você quer falar, Senhor, eu quero fazer desse culto nessa manhã, Senhor, minhas ações de graças por tal situação. Vem aqui, a gente vai orar também. Então vamos ficar em pé. Enquanto a gente louva, quero pedir também que os presbíteros presentes venham aqui. Enquanto a gente louva o Senhor, nós vamos chegar aqui à frente todos aqueles que necessitam de oração ou desejam entregar um motivo específico de gratidão. Acho que a gente podia cantar de novo, perto quer estar. A gente pode orar por pessoas que a gente ama, que estão enfermas. A gente pode orar por tantas questões que nos afligem. Tantas e tantas questões que nos afligem. Ore por mim. Orem por mim. Porque o anseio da minha alma é ver todos os meus filhos na glória do Senhor. Você pode orar? Isso. Vamos cantar perto, quero estar, logo depois nós vamos orar.
Senhor, eu quero estar perto de Ti. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Diga a Ele isso. Isso é evidência do Espírito Santo em você. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. então adore o Senhor, meu Senhor. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Declare isso nessa manhã, te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos orar. Amém, meu irmão. Eu quero pedir que você que está aqui, você que veio à frente, estenda a tua mão. Nós vamos orar pelo pastor Jean agora. Pastor Jean, você vai orar porque esse homem tem sido uma coluna, um alicerce nessa igreja. Trouxe a palavra do Senhor hoje, derramando sobre nós a porção do Espírito, enquanto tinha um coração moído nas próprias lutas. Então agora você vai orar por ele, para que o Senhor o sustente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor faça um milagre na vida dele. Faz a sua oração, eu vou orar, mas ore pelo seu pastor agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, unidos em nosso coração e nosso espírito com o pastor Jean. Pai amado, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, para que a força do Senhor, a força do Teu Espírito sustente Teu Filho em meio às lutas. Amém. Pai amado, que ele e o seu lar estejam protegidos e guardados pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua graça. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que não falte na boca dele o Teu fogo quando prega. Amém, Senhor. Que não falte no coração dele a Tua fé quando ora. Pai amado, que não falte sobre ele o consolo do Senhor quando ele aconselha e consola outros. Pai amado, que não falte na vida dele, no casamento dele e da Naí, a Tua presença e a Tua paz, quando juntos buscam o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, peço também que a Tua misericórdia, a Tua graça se manifeste milagrosamente sobre os filhos dele, Pai amado, Amém. em nome de Jesus. Amém. Pai amado, o Senhor é o juiz. O Senhor é o juiz que pleiteia a causa do Teu Filho. Pai, nós juntos pleiteamos a causa do Teu Filho agora diante do Senhor. Faz o Teu milagre. Pai amado, atua poderosamente na família do Teu Filho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai amado, eu oro também por todos que estão aqui nessa igreja, louvado seja o Teu nome, pela palavra que recebemos, pela verdade de que o Teu Espírito nos acompanha, pela verdade de que o Senhor nos resgatou e é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos segura, é o Senhor quem nos conduz. Então eu peço que o Teu Espírito Santo agora visite cada pedido, cada necessidade, cada oração trazida aqui à frente dessa igreja. Sim. Pai amado, cada coração triste, cada coração angustiado, cada enfermidade, Pai amado, nós cremos no milagre do Senhor. Pai amado, nós cremos no poder manifesto do Senhor no meio da Tua igreja, quando o Teu povo ora. Então peço que o Senhor visite a cada um aqui na frente dessa igreja, que veio não diante dos homens, mas diante do Senhor, em fé, meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai, passa por cada casa, por cada vida, por cada coração, e traz a resposta, e traz o consolo, traz o milagre, traz a cura, Pai, em nome de Jesus. Amém, Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém.